E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer. E para você deixar o seu comentário que ajuda muito ao crescimento deste canal, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com o título, O Povo da Caverna. É uma mensagem escatológica, certo modo, uma mensagem que fala sobre o fim dos tempos, certo? De certa maneira. E eu queria que você preparasse o seu coração para você receber esta mensagem da melhor maneira possível, né? A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus continua na terra, o Espírito do Senhor continua entre nós, e todo dia ele tem nos mostrado, tem nos falado algo referente ao fim dos tempos. Tudo que está acontecendo, se nós analisarmos bem, mostra o fim de tudo, né? E se a gente tirar um tempo para entender, para conhecer, para aprender, nós vamos entender que estamos sim no fim dos tempos. E essa mensagem, o povo da caverna, fala exatamente sobre isso, né? Sobre a transformação da humanidade nesse tempo, sobre a transformação do ser humano nesta época. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que fala mais ou menos isso, né? Eu vou apenas ler um pequeno texto aqui para você entender um pouco. Josué, no capítulo 1, verso 9. Diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Amém? Deus manda que Josué não tenha medo, que não se acovarde, que não se recue, que prossiga, que siga em frente, que lute, porque Deus está com ele. Deus está com cada um de nós. Deus está nos guardando, nos protegendo a cada dia. Basta nós confiarmos no Senhor. Mas quando nós falamos sobre o povo da caverna, o que é isso? Que termo é este, o povo da caverna? Né? Caverna, para quem não sabe, é um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de recomeço, um lugar de provas. Né? Muitas das vezes, caverna foi usada com muitas simbologias na história da Bíblia. A caverna é uma gruta onde muitos a usam como um lugar de refúgio, de abrigo, onde muitas pessoas se escondiam quando fugiam de alguém. Encontravam nessas cavernas proteção, como no caso de Davi, que ficou um bom tempo escondido do rei Saul na gruta de Abidulão, ou seja, na caverna de Abidulão, e com ele cerca de 400 homens. Né? Com Davi existiam mais ou menos uns 400 homens que o acompanhavam, que o seguiam, e ele ficou um bom tempo escondido porque o rei daquela época, Saul, queria matá-lo, queria destruí-lo, porque sabia da profecia, sabia que Deus já tinha colocado ele como rei, só que tinha um tempo certo para ele assumir o papel dele na história. E ele começou a ser perseguido. E muitas das vezes, quando você é colocado num posto, num local, numa posição, pode chegar alguém para querer te perseguir, para querer te derrubar. E muitas das vezes o que é que nós fazemos? Nos escondemos em cavernas. Nos afastamos, nos recuamos com medo do que o outro pode fazer contra nós. Né? Nesse capítulo, citado, né, em 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2, deixa claro que todo aquele que procurava a caverna era pessoa de espírito triste, endividada, estava em apertos, ou seja, estavam em dificuldades, passando por algum problema. Então, muitas das vezes quem procura a caverna é quem está com medo, quem está com problema, quem está com dificuldade. Quero me, quero me prender ao fato do profeta Elias também. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 9, que diz: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Né? Deus falou com Elias. Elias se escondeu na caverna. Durante
A minha caminhada no Evangelho, e em especial no meio pentecostal, tenho ouvido muito a seguinte expressão: estou na prova, estou na luta, estou em uma caverna. Né? Isso acontece muito. Nós temos muito mania de dizer isso, esse hábito de dizer estou passando por lutas, estou passando por dificuldade quando nós temos algum problema. E muitas das vezes, em vez de lutarmos, nos escondemos em cavernas. Nos recuamos, nos excluímos. E observando esse texto, o Espírito Santo me faz entender a diferença de quando você está na prova, porque é plano de Deus, ou quando você está porque é o seu plano. Né? Isso acontece muito. Aqui mostra duas situações, dois homens de Deus daquela época. Davi, porque foi plano de Deus. Deus tinha uma promessa para a vida de Davi, que ele seria rei. Mas ele tinha que se proteger por um tempo para não morrer, não entrar num confronto direto. Aqui, na outra história, Elias. Elias era um homem de Deus, um profeta, mas quando ele se deparou com a situação que havia contra ele de pessoas que queriam matá-lo, ele mesmo, por conta própria, resolveu se esconder na caverna para não morrer. É o que você quer, é o que você quer. Você escolheu entrar na caverna. Esse foi o caso de Elias. Observe que ele entrou na caverna. Deus não o mandou ir para a caverna. Isso fica claro quando Deus lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? Ou seja, Deus queria que Elias entendesse que ali não era o seu lugar, né? E aqui nós estamos começando a entrar no ponto. Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Eu falei isso aqui alguns dias, eu gravei um pequeno vídeo que eu postei em uma das minhas redes sociais que fala sobre isso, que Deus nos chamou como chamou Daniel, para fazer a diferença onde nós estamos, no lugar onde estamos. Não nos conformarmos, não concordarmos, não seguirmos os padrões deste mundo, fazermos a diferença. Então Deus tem nos chamado para fazer a diferença. E quando nós começamos a fazer a diferença, muita gente talvez não vai gostar, muita gente não vai aceitar. E eu estou falando que do pecado em si, eu não estou especificando um estilo de coisa, eu estou falando do pecado. Mas eu estou falando também sobre um grupo de pessoas, né, que tem se levantado cada vez mais contra o povo, principalmente contra o povo de Deus, e criticando e tentando destruir o que Deus deixou, tentando destruir o que Deus criou. E muitas das vezes nós nos escondemos em cavernas por medo de confrontar. Outras vezes nós se unimos a eles com medo de confrontar. Isso tem acontecido muito no meio do povo de Deus, do povo evangélico. As pessoas têm prestado cada vez mais apoio do que falar contra. Porque falar contra, você está enfrentando um grupo de pessoas que pode te destruir. Elias é todo aquele que é contra o que diz que é pecado, né? Somos nós. Elias seria nós. É como se fosse todo aquele que luta contra o pecado, enfrenta o pecado. Dá uma resposta à pergunta de Deus, uma resposta que centraliza a sua pessoa, pois pensava que só ele tinha ficado, que só ele era fiel e que só ele não se curvava a Baal. Elias é o simbolismo de um homem de Deus que seria como se só ele fosse único, exclusivo. Davi entrou na caverna porque foi plano de Deus. Elias tentou justificar para que Deus, porque Deus, para Deus, porque estava ali. O que faz isso aqui, Elias? Quando você encontra alguém em um lugar onde você não esperava, é essa pergunta que você faz. Está fazendo o que aqui? Né? Nós temos a mania de fazer isso. Logo você, o que você está fazendo aqui? Não é isso que acontece? Deus sabia o porquê de Elias estar ali, o porquê ele estava fazendo ali, mas queria que ele saísse dali, porque isso lhe fez uma pergunta. Deus lhe pergunta hoje o que está fazendo. O que está fazendo na caverna do seu medo, caverna da sua covardia, caverna, né, da sua vida. Muitas das vezes você se esconde por trás de alguma coisa que lhe traz segurança.
Nós se escondemos atrás de alguma coisa que nos traz segurança, de um relacionamento, de um trabalho, de uma escola, de uma faculdade, porque nos traz segurança, nos traz refúgio, proteção, e não nos saímos para confrontar o que é errado, né? Nós não saímos para lutar contra o que é errado. Eu não estou aqui julgando pessoas, eu estou julgando atitudes, né? Eu não estou confrontando pessoas, eu estou confrontando atitudes, né? Eu estou aqui tentando exercer o meu direito, principalmente como cidadão, não pessoa cristã, não um cristão, não um homem de Deus, mas como cidadão, de poder falar o que eu penso e o que eu quero. Talvez você esteja nessa sua caverna do medo, de sair e de ir fazer o que Deus tem te chamado para fazer, né? Em Romanos 12, 2 diz assim, Romanos 12, capítulo 2, eu abri quase nele, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A palavra diz que não vos conformeis com este mundo, quer dizer que não se acostume com o que está errado. Só que nós estamos cada vez mais nos acostumando com o que é o pecado. Muito mais fácil nos acostumarmos com o que é pecado, com o que é errado, do que tentarmos mudá-lo para o que Deus quer. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, né? Essa é a vontade de Deus para o homem, para a mulher, para a criança, que tudo venha ao conhecimento dele, mas estão tentando apagar a memória, estão tentando apagar a história que Deus deixou, estão tentando destruir, minimizar o que Deus tem feito, tentando destruir a família, tentando destruir o lar, tentando destruir as casas, tentando destruir o evangelho, né? Criando mentiras contra a verdade. Existem vários tipos de caverna que muitas das vezes, se não estivermos atentos, vigiando, quando damos por conta, já estamos dentro delas. Quero me prender somente a 3 delas: a caverna do medo, do egoísmo e da falta de perdão. O profeta Elias, homem de Deus, entrou na caverna do medo. Ficou com medo das ameaças de Jezabel e entrou nessa caverna, a caverna do medo. É terrível. De uma hora para outra, você se esquece de quem é, né? E por uma simples ameaça do diabo, ele entrou na caverna do medo. Esquecendo-se por um momento, esqueceu porque foi chamado, né? Ele se esqueceu por um tempo porque tinha sido chamado para fazer a diferença. O medo é uma palavra de Satanás para aprisionar vidas. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra diz isso. Se você acredita no verdadeiro amor, que é o amor de Deus por você, você não temerá, você não sentirá medo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém aqui está dizendo que vai ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser tranquilo. Ninguém disse que ia ser uma calmaria, né? O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Que no mundo passaríamos por dificuldades. Ele não disse assim: no mundo andarás no caminho de flores. No mundo passará a vida descansando. No mundo não sofrerá consequências. Não, ele falou que no mundo teríamos aflições, quer dizer, problemas, dificuldades. Portanto, do que é que você tem medo das ameaças dos ímpios? Se for por isso, Jesus havia dito: no mundo tereis aflições. Deus disse também: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Quer dizer, fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está, para fazer transformação de vidas através das suas palavras, das suas atitudes. Seja cristão 100%, seja um cristão autêntico. Outros preferem a caverna do egoísmo e se fecham dentro dessa caverna. E só se preocupam com a sua vida. Não ama os que estão à sua volta. Diz que ama, mas quando é para por isso em prática faz como fez o profeta Jonas. Deus lhe deu uma ordem para acerca dos ninivitas. E ele achou que aquele povo não merecia a palavra de Deus, porque eram pecadores. Deus não nos chamou para se juntar a eles, mas para levar a palavra até a eles.
Deus não tem nos chamado para nos unirmos ao pecado, mas para pregarmos contra o pecado, contra o que é errado. Então eu estou exercendo aqui o meu direito de dizer que eu não aceito certo tipo de coisa. Eu não concordo com um certo tipo de coisa na minha casa, na minha família, no meu lar, com os meus filhos. Eu tenho que me levantar contra isso. Logo em seguida fugiu, mas dentro do navio Deus tratou com ele. Jonas se acomodou naquele navio. Quando estava fugindo da ordem de Deus, todos estavam atônicos, querendo saber o porquê daquela tempestade, mas Jonas, acomodado, dormia um sono profundo. Todos que dão lugar ao egoísmo agem assim, fazem de suas vidinhas, dormem, passeiam e se divertem. Quer dizer, esquecem dos outros. Estão vivendo a vida, se esquecem. E os outros que se lixem. Jonas não estava nem aí para a situação e entrou na caverna do egoísmo. E quem tivesse à sua volta, que morresse. Quantos dizem hoje que são servos de Deus, mas não está nem aí para a necessidade do seu próximo. Jonas não queria pregar para Nínive, pois não queria que essa malvada cidade se arrependesse e tivesse a chance de servir a Deus, pois a Síria era inimiga declarada da nação de Israel. Veja só que sentimento terrível alimentou o profeta Jonas. Ele se levantou contra aquela cidade e fugiu. Não queria que aquele povo tivesse a chance como ele tinha. O povo, porém, contudo, quando Jonas foi pregar naquela cidade, o povo aceitou a palavra de Deus e se arrependeu. E se lamentou diante de Deus, arrasado, porque o povo tinha dado ouvido à palavra do Senhor. E Jonas desejou até a morte por causa dessa situação. Amados, não entre nessa caverna em nome de Jesus. Saia dela, fuja, pois isso é terrível. O egoísmo prende a pessoa de tal forma que ela até a palavra de Deus para tentar dar base a esse sentimento e diz: cada um dará conta de si mesmo. Esse é o argumento. Muitos dizem assim: estou fazendo a minha parte, os outros que se virem. Mas dizem isso querendo dizer que o que importa é se eles estão bem, o resto é que se dane. Quem ama e pratica a palavra de Deus quer mais é que todos cresçam na graça e no conhecimento e não fique enciumado quando os outros estão crescendo. A seara é do Senhor, só dele. Hoje muitos querem ser senhor da seara, dizendo que alguns estão cortados quando na verdade não estão. O pior é que usam o nome de Deus, dizendo que foi Deus quando na verdade não foi. Estão no fundo da caverna do egoísmo e acham que só eles têm Deus, mas Deus mostrará quem é quem. Caverna do egoísmo. Como eu disse, Deus está te chamando para fazer a diferença, para pregar essas pessoas que estão no pecado, que se acham que estão no direito de falar mal de alguém e não receber uma consequência em troca. Nós temos aqui o direito da livre expressão, da liberdade de expressão. Então, da mesma forma que uma pessoa pode falar mal de uma igreja, de um cristão, de um pastor, nós temos todo o direito também de nos declararmos contra o que é errado. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, saia da sua caverna do egoísmo. Deixe de se esconder e deixe de viver só para si mesmo e vá atrás de quem precisa realmente. Por último, a caverna da falta de perdão. Essa também é terrível. Já vi pessoas morrendo e dizendo: não sou Deus para te perdoar. Quantos estão nessa caverna? Odeiam e desejam mal e não perdoam de forma alguma. Se apegam a uma falha que a pessoa cometeu e esquecem de todos os bens que tal pessoa fez. Outros até usam a autoridade de se dirigirem a uma igreja e não dão mais oportunidades a certas pessoas, só porque essa pessoa magoou com certa palavra. Onde está o perdão? Já pensou se Deus tratasse conosco assim? Quantas vezes pecamos e pedimos perdão? Ele nos perdoa e acabamos de fazer a mesma coisa e ele continua nos perdoando. Claro que não se tornamos uma posição radical. Um dia pode ser que tenhamos mais chance, mas isso só ele é quem determina. Pois ele age como quer. O Senhor Jesus nos contou uma parábola.
em Mateus, no capítulo 18, versículo 23 e 35, que fala-nos de um rei que fez uma conta com seus servos e tinha um que lhe devia. E o homem implorou ao rei que lhe perdoasse a dívida, e o rei o perdoou. Logo em seguida, esse mesmo homem que foi perdoado encontrou um outro homem que o devia também. E este homem também o implorou que o desse tempo para que ele pagasse a sua dívida. E o tal que recebeu o perdão do rei não perdoou aquele homem que o devia e agiu muito duro com ele. Mas com isso o rei se indignou e chamou-o de servo malvado e fez com que ele pagasse tudo o que lhe devia. Queridos, esta parábola é gloriosa. É o retrato do que tem acontecido em nossos dias, em nossas vidas. Se não tivermos cuidado e agirmos iguais àquele mau servo, Deus, Deus nos perdoa. E nós não queremos perdoar. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos dizer que para a caverna da falta de perdão, se dissermos que servimos a Ele, devemos andar como Ele andou e respeitar. E a respeito daqueles que o traiu, ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou, né? Jesus sempre perdoou. Então, a caverna da falta de perdão. Esses são os tipos de caverna que nós temos nos escondidos, né? Só que chegou o momento de nos erguermos, de nos posicionarmos como povo de Deus ou não, né? O mundo está numa batalha, o mundo está numa guerra. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós temos que entender que vai haver um tempo que você vai ter que fazer uma escolha. Ou é contra ou é a favor. Ou ou fica do lado do pecado ou prega contra o pecado. Quando nós falamos sobre homossexualismo, essas coisas, pode ser que alguém se levante, um grupo de pessoas se levante e vai dizer assim: ah, mas está me criticando, está sendo homofóbico isso e tal. Mas nós estamos falando que a palavra de Deus diz. Eu não escrevi a palavra de Deus. Ela já está escrita há mais de 100.000 anos. Então, não foi eu que disse que era errado. Não sou eu que estou dizendo que é pecado. Eu estou apenas recitando, estou declarando o que a palavra me diz. O que a palavra tem me ensinado. E se a palavra diz que isso é errado, então você tem que lutar contra a palavra. Você tem que se levantar contra a palavra. Só que eu estou aqui exercendo o meu poder de cidadão, de decidir o que eu quero para minha família, o que eu quero para minha casa, o que eu quero para os meus filhos. E se eu não concordo com isso, essa é a minha opinião. Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu não estou aqui para me levantar contra ninguém, né? Como eu disse, eu não estou aqui para julgar pessoas, eu estou para julgar atitudes. Eu estou para julgar atitudes. Eu estou para julgar situações. Então, essa é a palavra de Deus para você hoje. Que você tem que se levantar, que você tem que se colocar em posição, que você tem que escolher um lado, porque haverá um tempo de uma guerra. E se você não escolhe o Senhor, então você está escolhendo o pecado. Porque ninguém pode servir a dois senhores, você não pode ficar em cima do muro. Você que é cristão, que você está na igreja, de repente a sua caverna é a igreja hoje em dia. Porque na igreja você está seguro, você não sai mais para evangelizar, você não sai mais para pregar, no trabalho você não fala de Jesus para ninguém, na escola, na faculdade, com os vizinhos você não fala de Jesus, você conversa sobre outras coisas, você fofoca sobre a vida dos outros, mas você não fala de Jesus. Você não prega contra o pecado. Então a sua caverna, de repente, é a igreja, é a sua casa, é o seu lar. Então, nós estamos no momento de nos levantarmos contra o que é o pecado. De nos colocarmos em posição de batalha. Escolha o seu lado. Né? Deus está fazendo uma convocação aqui, nós estamos convocando um exército de pessoas para se levantar contra o que é errado. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar, Senhor, por este dia, Senhor. Abençoa, Senhor, toma cada vida em tuas mãos, guarda, protege, livra de todo mal. Porque assim, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.